fire that we begun. Every dia! argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I want to see you smile. Know Fala, that coach! to leave. Entra no clima aí, galera! Know that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls. Bom demais, né? Essa energia é muito boa. É isso aí. Vamos falar sobre os 4 hormônios da felicidade hoje. But we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Oi, Lê! For a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I want to see you smile. Know that means Oiê! to leave. Só vale ficar na live se for dançar aí, gente. Know that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. I will go. Happier. So I'll go. I'll go. Happier do Marshmallow. Vem comigo agora, ó. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want Dançar tem tudo a ver com os 4 neurotransmissores que a gente vai falar hoje na live. might not like this. I think that you'll be happier. I want you to be happier. Eu quero que você seja mais feliz. I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I have to. Leave. Vamos animar esse domingão em casa. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. Eu quero que você seja mais feliz. Fala, meus amores, bom dia! Vamos começar com a energia lá em cima. A gente vai falar hoje sobre os 4 neurotransmissores da felicidade. Então, nada melhor do que começar com uma música que coloca a gente lá em cima, que traz essa energia, que a gente fica com esse alto astral. E hoje é a live 3 do nosso projeto, aí o Casulo da Amorosidade. Então, a gente está fazendo lives diariamente às 11 horas da manhã. Para que a gente possa entrar nesse nosso casulo com amorosidade. Quanto mais amorosidade a gente entrar no nosso casulo, mais a gente vai conseguir dar voos mais livres, mais leves e mais longos quando a gente sair do casulo. Esse é meu convite para vocês. E aí eu vou alternando aqui o que eu vou sentindo de trazer a cada dia. Então a gente já fez aqui meditação do auto-perdão na live 1, a gente já fez aqui meditação de honrar os ancestrais, falamos da ancestralidade na live 2. Se você não assistiu nem a live 1 nem a live 2, eu já disponibilizei no meu canal do YouTube, então entra lá, Movimento Mulheres Livres no YouTube, ou tem um link aqui no meu perfil também no Instagram. E as lives já estão lá. E aí você pode fazer as meditações depois, você pode fazer aquelas meditações a hora que você quiser. E se você fizer ao vivo aqui também, é maravilhoso. E eu vou sempre alternar, tá? O que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer não só os conceitos do Theta Healing, as meditações do Theta Healing, os downloads do Theta Healing. Não só vou usar essa ferramenta para ajudar vocês nesse processo de entrar no casulo,
mas também vou trazer muitas coisas de autoconhecimento e de coaching, que são ferramentas que eu uso na minha vida, são ferramentas que eu uso com as minhas clientes, nos meus atendimentos, porque esse é um momento muito bom pra gente trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Esse é um momento muito bom pra gente se conectar com a nossa essência, com os nossos talentos, com aquilo que a gente faz muito bem, avaliar tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida e a gente fala assim, o que eu quero mudar daqui pra frente, o que eu quero fazer de diferente, como que eu posso agir diferente. E nada melhor do que a gente fazer essas reflexões e buscar essas respostas dentro do nosso casulinho com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é uma das ferramentas mais poderosas aí que a gente tem na nossa vida, tá bom? Então eu vou ir alternando aqui. Às vezes eu vou fazer uma sessão de coaching aqui com vocês, às vezes eu vou fazer uma sessão de Theta Healing, às vezes eu vou trazer só um conceito, uma meditação, um exercício, enfim. Tudo coisas para vocês colocarem em prática nesses dias, tudo bem? Quem tá comigo aí, coloca eu. Tem gente que tá aí desde o início das lives, maravilhoso. A Marcinha tá desde a primeira aí. A Lila entrou também, nossa aluna do Seja Você. Amanhã começamos com aulinha ao vivo, maravilhoso. Gente, eu esqueci de falar uma coisa ontem pra vocês, tá? Eu decidi, na sexta-feira é um dia que eu normalmente não marco atendimentos, é um dia que eu deixo pra fazer as minhas coisas e criar e fazer coisas da empresa, dos meus cursos, enfim. E eu decidi abrir 10 horários na sexta-feira para fazer atendimentos de Theta Healing solidário. Para ajudar vocês nesse momento, usando essa ferramenta maravilhosa que é o Theta Healing. E eu decidi fazer isso na próxima sexta-feira, que é dia 27, isso. Então eu abri 10 horários, já tem 50% das vagas preenchidas. Então ainda tem 5 vagas, tá? Se você quiser fazer um atendimento de Theta Healing comigo, online, obviamente, me manda um direct que eu te explico como funciona, porque a gente tem ainda essas 5 vagas para sexta-feira. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso mais vezes, vai depender muito das minhas atividades também, mas eu achei que foi uma forma aí também de eu colaborar com esse momento e a gente ter essa... E de ser essa ferramenta, esse instrumento aí nesse casulo da amorosidade, tá bom? Então, quem quiser, quem sentir de fazer, me manda um direct depois que a gente tem algumas vagas ainda para sexta-feira. Beleza? Vamos lá, então, vamos falar dos 4 neurotransmissores associados à felicidade? Primeiro, eu queria falar uma coisa. Felicidade é um estado de ser, né? Felicidade é aquilo que já está dentro da gente, é aquilo que já mora dentro da gente, já habita dentro da gente. Só que às vezes, por circunstâncias, por coisas que acontecem na nossa vida, por eventos externos, ou enfim, por coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente se desconecta às vezes desse sentimento. E às vezes a gente se sabota achando que a gente só vai acessar essa felicidade quando a gente tiver outra coisa, quando a gente tiver isso ou aquilo. E não, na verdade é o contrário. É essa felicidade, é essa diversão que a gente tem dentro da gente que vai fazer com que a gente conquiste as coisas que a gente quer na nossa vida. A Lelê, que é a minha amiga, a Letícia Filipim, inclusive super recomendo que você siga o perfil dela também. Ela fala uma coisa que vem do Access, que ela fala muito, a gente conversa muito sobre isso, que o Access fala muito sobre a diversão, né? Sobre você... A sua diversão é que gera os seus resultados, o seu dinheiro, as suas conquistas. Então, você buscar fazer tudo que você for fazer com felicidade, tudo que você for fazer com alegria. Dentro da mecânica quântica, a gente também fala, né, que os 2 ingredientes bases para você co-criar a vida que você quer são o amor e a alegria. Se você colocar amor e você colocar alegria em tudo que você faz com dedicação, com intenção clara, as coisas elas começam a acontecer para você. Não tem como, porque essa é a frequência vibracional do universo. Mas eu vou trazer bastante referência técnica aqui, científica, para vocês pesquisarem depois e verem da onde eu tô tirando tudo isso que eu tô falando, tá?
se vocês pegarem a escala de Hawkins, Hawkins é um físico que ele mediu as frequências vibracionais de tudo. Por quê? Cada pensamento que a gente tem gera um sentimento, e esse sentimento ele gera uma frequência, e essa frequência, essa energia que esse sentimento emite, essa frequência ela pode ser medida em hertz. Então Hawkins fez uma escala onde ele mediu a frequência de cada sentimento. Então essa escala ela forma um funil assim. E aí tem lá culpa, medo, angústia, raiva, todos os sentimentos de baixa vibração, que tem energia muito baixa. E aí tem a energia padrão no universo e tem as energias mais elevadas. A energia padrão no universo, que é uma energia elevada, ela vibra em 500 Hz. 500 Hz é a energia, sabe de qual sentimento? Do amor. E a partir dali vem todos os outros. Então, a partir do amor vem abundância, prosperidade, paz, tranquilidade, iluminação, entende? Mas essa é a base. Então, amor e alegria são os ingredientes, os temperinhos para a gente colocar em tudo que a gente for fazer na nossa vida, em tudo que a gente quer realizar na nossa vida. E isso já está dentro da gente. E eu vou trazer aqui hoje conceitos e também atividades e dicas diárias do que vocês podem fazer para acionar esse sentimento dentro de vocês. Porque por mais que a gente não esteja sentindo aquilo naquele momento, a gente pode enganar o nosso cérebro de que a gente está sentindo. E isso a ciência comprova. Então eu vou trazer essas dicas aqui para vocês, tá? Uma coisa que eu quero falar também. Eu não sou especialista nisso, não sou médica, não sou nada. Eu sou estudiosa disso e aplico isso na minha vida, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns embasamentos científicos, vou trazer aqui algumas fontes para vocês, mas é importante que depois você, primeiro, se você quiser, testa na sua vida. Segundo, que você vá pesquisar a respeito disso, tá? Eu estudei isso, eu tenho bases científicas confiáveis disso, apliquei na minha vida e vi resultado. E tô compartilhando com vocês aquilo que eu faço. Se fizer sentido pra você, maravilha. Se não fizer, tá tudo bem também, tá bom? Bora falar então desses 4 neurotransmissores associados à felicidade? Gente, o primeiro neurotransmissor que eu vou falar associado à felicidade se chama dopamina. Anota aí. Dopamina, tá? A dopamina, ela é um neurotransmissor que a dopamina, ela motiva a gente a agir diante dos nossos objetivos, a agir para realizar as nossas metas e os nossos objetivos. Então, a dopamina, ela nos dá aquele gás, ela nos fala assim, nossa, tipo, eu tenho essa meta, eu tenho esse sonho, eu tenho objetivo, então quando eu tô com dopamina elevada, eu tenho vontade de realizar aquilo, eu tenho desejo de agir na direção daquilo, tá? E esse neurotransmissor, se a gente não tem esse neurotransmissor, se a gente tá com esse neurotransmissor baixo no nosso organismo, isso pode ser um reflexo. Qual é o reflexo que pode gerar no teu organismo? Você pode ter procrastinação, você pode ficar em dúvida, você pode ficar desmotivada. Então, se você tá com algum desses sintomas, se você tá sentindo um pouco disso, estimular essa produção de dopamina dentro do seu organismo vai te ajudar a caminhar na direção das tuas metas e dos teus objetivos. Então, é muito comum, tipo, às vezes a pessoa tá procrastinando muito ou tá muito desmotivada para realizar suas coisas. Existem vários fatores, obviamente, mas pode ser que tenha assim, um nível baixo de dopamina também, tá? E o que a gente pode fazer para gerar dopamina no nosso organismo? O que a gente pode fazer para acionar isso e gerar mais esse neurotransmissor que está associado à felicidade, tá? Uma dica simples para elevar a dopamina dentro de você. Você comemorar as pequenas conquistas, você estabelecer pequenas vitórias, você comemorar pequenas coisas. Quanto mais você trouxer esse senso de comemoração, mais você vai produzindo esse neurotransmissor dentro de você, tá? Então, o que é isso? Suponhamos que você tem uma meta, um objetivo de... vou botar uma coisa simples aqui.
Você quer ler um livro por mês. Massa, você não estava fazendo isso. Se você saiu do zero e começou a caminhar na direção desse objetivo, você leu 2 páginas do seu livro hoje, comemore que você fez isso. Porque quando você comemora, você está falando para o seu cérebro que você está realizando aquilo, que você está caminhando na direção daquilo que você quer. Ele libera a dopamina e a dopamina faz o quê? Te dá motivação para que você caminhe na direção daqueles teus objetivos, tá? Outra coisa, por exemplo, eu quero aprender a tocar violão. Eu tô voltando agora a tocar violão. Eu quero aprender a tocar violão. Aprendi um acorde diferente, comemore que você aprendeu esse acorde diferente. São conquistas, comemorar as vitórias nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente se maltrata sem perceber, né? Às vezes a gente não comemora essas pequenas coisas e aí a gente deixa para comemorar só quando a gente conquista aquele objetivo que é muito grandioso. E aí a gente fica um período sem comemorar. E a gente fala, caramba, tipo, eu tenho tantos motivos para comemorar na minha vida, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Entende? Então, outra coisa, nossa, eu queria tanto aprender uma receita nova. Tipo, aprendeu, fez a comida, ficou maravilhoso, ou deu errado, mas você aprendeu como não fazer, comemore, entende? Então, quanto mais você praticar essa comemoração nas pequenas coisas, estabelecer pequenas vitórias no seu dia a dia, mais dopamina você libera. Quanto mais dopamina você liberar, mais motivação você vai ter. Quanto mais motivação você vai ter, mais você vai agir na direção dos seus objetivos. Consequentemente, no curto, no médio e no longo prazo, você vai realizar mais e realizar mais coisas que são importantes para você e na sua vida, tá? E aí, obviamente, você se sente mais feliz. A dopamina é um neurotransmissor associado à felicidade, tá bom? Então, número 1, comemorar as pequenas vitórias. Estabelecer pequenas vitórias para você comemorar no seu dia a dia, tá bom? Outro exemplo, invertida do yoga. Eu queria muito aprender a fazer invertida. E aí eu fui treinando. Cada movimento que eu dava mais eu comemorava. Então, hoje eu consegui erguer uma perna, hoje eu consegui erguer outra perna, hoje eu consegui erguer as 2 pernas e fiquei 1 segundo na posição, mas consegui. Até que eu consegui fazer, entende? Então, é poderosíssimo e super simples esse exercício. Neurotransmissor número 2 associado à felicidade. Serotonina, tá? O que é a serotonina? A serotonina, ela gera na gente um sentimento de pertencimento. Todos nós, a gente tem instintivamente esse senso de pertencer, tá? Por quê? Desde quando a gente nasceu, né? A gente estava dentro da barriga da nossa mãe, a gente estava pertencendo àquele ambiente. Se a gente olhar na história da evolução humana, o indivíduo ele não se desenvolveu sozinho, as pessoas elas não gostavam de ficar sozinhas. A gente tem esse senso de pertencimento, de fazer parte, isso é do nosso instinto, tá? Então, a serotonina, ela é esse neurotransmissor que traz esse senso de pertencimento. Então, quanto mais eu tenho produção de serotonina, mais eu sinto que eu estou pertencendo. Pertencendo ao ambiente, pertencendo ao grupo no qual eu estou inserida. Mas eu sinto que eu estou fazendo diferença também. Quando eu estou pertencendo, eu sinto que é importante a minha presença, eu sinto que é importante eu estar ali, eu sinto que é importante eu estar contribuindo. Então, a serotonina, ela traz esse senso de pertencimento e esse sentimento associado ao pertencimento. Quando a serotonina está baixa no teu organismo, você pode ter um senso de... Você pode estar sentindo uma solidão um pouco maior, pode desencadear em algum caso de depressão. Então, normalmente, pessoas que têm depressão têm uma serotonina baixa também, tá? Não quer dizer que é a causa, mas esse transmissor, ele pode estar um pouco em baixa também, tá?
E como que a gente faz para elevar o nível de serotonina no nosso organismo, para elevar o nível desse neurotransmissor associado à felicidade? Uma das coisas que a gente pode fazer é relembrar conquistas com visualizações. O que é isso? Isso pode ser para realizações que você já teve, né? Relembrar conquistas que você já teve, ou pode ser para você imaginar conquistas que você quer ter como se você já tivesse. Então, por exemplo, uma conquista que eu lembro muito e que, olha só, a minha congruência muda quando eu vou falar disso. Quando eu jogava futebol, que eu era pequena, e eu lembro que eu tava aquecendo no futebol, era um campeonato adulto e eu tinha 13 anos. Eu tava aquecendo e o presidente do clube me chamou na grade, assim, e falou: Andressa, eu quero 5 gols seus hoje. E eu falei: caramba, eu falei: tá bom. Aí fui lá, treinei e tal, e eu fiz os 5 gols. E aí chegou no final, eu falei pra ele, eu falei: nossa, tipo, você pediu, eu fiz, hein, não sei o quê. E hoje, até hoje, eu falo disso e eu fico muito feliz. Da mesma forma, relembrar outras conquistas, tipo a minha transição de carreira, tipo a primeira turma de curso online que eu lancei, meus primeiros clientes de atendimentos individuais. Então, todas essas conquistas que eu tive na minha vida, a primeira viagem internacional, meu primeiro intercâmbio, ter ido agora fazer os cursos de instrutor de Theta Healing em Dubai. Todas essas conquistas, quando eu relembro essas conquistas, a minha congruência já muda. A forma como eu falo isso, como eu expresso isso já muda. Por quê? Porque automaticamente eu estou produzindo serotonina. E automaticamente isso me dá a sensação de felicidade. Então, quando você estiver se sentindo em algum momento, tipo, você está se sentindo triste, ou você está estressada, ou você está para baixo naquele dia, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, inspira fundo e lembra daquele momento com o qual você se sentiu muito feliz. Lembra daquela conquista que você teve, lembra daquele objetivo que você realizou e que te deixou muito feliz, aquela viagem que você fez com a sua família, aquele passeio que você fez com a sua família, às vezes aquele momento que você estava com as pessoas que você gosta em casa, fazendo alguma coisa todo mundo junto que você gosta. Lembra daquele abraço que você deu nas pessoas que você ama e que talvez essas pessoas não estejam perto agora e você queria dar esse abraço. Então lembra do abraço que você já deu, lembra das coisas boas que vocês já fizeram juntos, lembra das suas conquistas pessoais, particulares. Fecha seus olhos e visualiza isso acontecendo. E automaticamente aquele sentimento de felicidade e tudo que você estava sentindo de bom naquele momento vai vir à tona para você. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, as nossas células, elas armazenam essas memórias. Então, automaticamente, elas se conectam com essa memória e com o sentimento associado para essa memória. Claro que isso é verdadeiro para coisas boas e ruins, né? Mas a gente está falando aqui de neurotransmissor associado à felicidade. Então, estamos falando das coisas boas, tá? Então, se conecte com isso. Outra coisa que você pode fazer é tomar sol de 15 a 20 minutos por dia. Isso também estimula a produção de serotonina. E eu anotei aqui algumas outras coisas também que eu faço e que me ajudam bastante, que é a questão da meditação. Então, você fazer, né, eu até tava vendo aqui hoje, já faz 800 e poucos dias que eu medito, que eu contabilizei no meu aplicativo, fora os dias que eu medito e que eu não uso o aplicativo. Então, assim, a meditação, ela literalmente virou um hábito meu, assim como escovar os dentes, meditar é algo que eu faço diariamente, tá? E a meditação, quando eu paro pura e simplesmente e respiro fundo e visualizo essas coisas, eu estou meditando. Então, quando eu coloco essa intenção de parar e meditar para relembrar esses momentos positivos e também para parar, meditar e visualizar aquilo que eu quero viver como se eu já tivesse, eu estou estimulando essa produção de serotonina, tá? E automaticamente esses sentimentos vêm. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu faço meditações de visualização, de manifestação,
E eu me imagino tanto dentro daquela cena e vivendo aquilo, eu sinto aquilo como se eu estivesse vivendo mesmo, que muitas vezes eu me emociono. O sentimento ele aflora dentro de mim. E o que eu tô fazendo com isso? Eu tô arrepiada de falar. Eu tô falando pro meu cérebro que aquilo já é uma verdade. E automaticamente eu tô emitindo essa frequência pro universo. E no momento divino, no tempo divino, aquilo vai voltar para mim. Então, pratique também, não só para as realizações que você já teve, mas para aquilo que você quer ter como se você já tivesse. Depois eu vou falar esse conceito mais para frente também. Outra coisa que estimula essa produção de serotonina é a posição do poder. O que é a posição de poder? A posição de poder é você ficar de frente para o espelho em pose de Mulher Maravilha, com coluna ereta, tá? Você ficar nessa posição de poder por 2 minutos. E aí você fica com o queixo erguido, com a cabeça erguida, nessa posição de poder, e você fica falando, você pode repetir afirmações positivas para você, você pode botar uma música de empoderamento, você pode ficar olhando no fundo dos seus olhos e repetindo coisas boas para você, que você se ama, que você já é abundante, que você já é próspera, que você é poderosa, que você é maravilhosa, que você, enfim, o que fizer sentido para você de declaração, e você ficar em 2 minutos nessa posição. Tem uma pesquisadora, que é a pesquisadora Amy Cuddy, que é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que ela falou o seguinte, que ela fez uma pesquisa e ela mostrou que quando você fica em posição de poder por pelo menos 2 minutos, você aumenta automaticamente a produção de testosterona também. E ao aumentar essa produção de testosterona, você está favorecendo o seu sistema, o seu organismo a enfrentar os desafios. Por quê? Porque a testosterona, ela é necessária para a gente enfrentar os desafios da nossa vida, né? Essa questão da força de agir, da força de encarar, da força de enfrentar esses desafios. E automaticamente diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, nessa pesquisa que ela fez em Stanford, ela constatou que 2 minutos em posição de poder diariamente te ajuda a elevar os níveis de testosterona, baixar o hormônio do estresse, que é o cortisol, e isso te ajuda a se sentir mais confiante para enfrentar os seus desafios, tá? Então, isso também é uma prática que eu faço regularmente. Então, falamos já de 2 neurotransmissores associados à felicidade, dopamina e serotonina. Vou falar dos outros 2 agora. Deixa eu só ver aqui seus comentários aqui. Há mais de 1 ano eu estava querendo tornar a meditação um hábito, mas achava muito difícil me concentrar. Até que há 2 meses baixei um app para fazer guiado e agora todos os dias medito, faz parte do dia. Maravilhoso, é isso. Uma coisa que eu vejo muito sobre meditação é o seguinte. O que acontece? As pessoas que não meditam ainda, o que elas normalmente fazem? Elas muito, assim, não tô falando porque eu acho, tá? Eu tô falando porque 90% das pessoas que eu conheço que não meditam ainda, que começam a meditar e me falam que não tem consistência, a primeira coisa que eu pergunto é por quanto tempo você tá tentando meditar? E aí ela fala assim, por 20 minutos, 30 minutos. Eu falei, gente, começa com 1 minuto. Começa com 5 minutos. Começa fazendo pura e simplesmente um ciclo de respiração. Fechar os seus olhos, se conectar com você e respirar. E quando você faz isso, automaticamente você vai se sentindo melhor. E aí você aumenta regularmente. Mas eu vejo às vezes muitas pessoas que me pedem também para compartilhar, por exemplo, o meu ritual matinal. Eu compartilho e a pessoa não faz ritual matinal e quer sair fazendo igual que eu faço. Eu faço isso, gente, desde 2017. Vai fazer 3 anos agora. O meu ritual matinal tem quase 3 horas, entende? Então não queira... Quando você estabelece uma meta muito grande sem colocar os marcos dessa meta, você não tem energia de ativação suficiente. Ou você se coloca em uma posição de muito esforço e aí você se maltrata, você não é gentil com você mesma.
Então, estabeleça marcos. Vai começar a meditar? Começa 1 minuto. Fica uma semana fazendo 1 minuto. Depois você fica uma semana fazendo 5 minutos. Depois você fica uma semana fazendo 6. E assim você vai aumentando gradativamente. E a meditação, não pensa que é ausência de pensamentos. Não é ausência de pensamentos. A meditação significa que os pensamentos vão vir e você vai ser um observador desses pensamentos. E assim como ele vem, você deixa ele ir. Você não se apega àquele pensamento. Essa é a questão da meditação. E aí você deixa ele passar. E quanto mais você vai praticando, e a gente vai falar muito aqui hoje sobre prática, o Theta Healing fala muito sobre isso. Quanto mais você vai praticando, mais você vai alimentando aquilo dentro de você. E qual que é o nosso processo de aprendizado? A gente aprende de 2 formas, ou por uma forte emoção ou por repetição. Então, por exemplo, um pai e uma mãe que ensinam a criança a atravessar a rua. Então, o que normalmente a gente ensina? Que olha para os 2 lados para depois você atravessar, né? Então, se a criança vai fazendo aquilo toda vez que os pais saem com ela e ela sai com os pais e vai fazendo aquilo, ela aprendeu por repetição aquele padrão. Ou ela vai aprender porque ela vai ir atravessar a rua, não vai olhar para os 2 lados e ela vai ser atropelada ou vai ser quase atropelada. Vai tomar um buzinaço, vai tomar um susto muito grande e aquilo gerou um trauma nela, uma forte emoção. Então ela aprendeu que ela não faz mais daquele jeito. Entende? Então, repetir, quando a gente pratica e repete, o que a gente está fazendo? A gente gera é como se a gente estabelecesse dentro do nosso cérebro uma nova conexão neural, um novo caminho. Então, eu estou falando para o meu cérebro que aquele é o novo caminho de eu fazer aquilo. E aí, esse novo caminho, ele vai ficando cada vez mais fortalecido, até que aquilo vire um hábito. É assim que se constrói um hábito, tá? Então, um pouquinho da explicação de como você construir um hábito. O que eu sempre fiz, assim, que sempre funcionou muito pra mim pra construir um hábito, é colocar aquilo como uma intenção diária. Então, enquanto aquela atividade não era um hábito pra mim, por exemplo, a própria meditação, quando não era um hábito pra mim, eu setava a meditação como uma intenção do meu dia, ou seja, faça chuva, faça sol, eu tinha que fazer aquilo. Então, eu setava aí 3 intenções diárias e dentro dessas 3 intenções diárias, eu setava isso antes de dormir. Dentro dessas 3 intenções diárias, eu colocava lá aquilo que eu queria que virasse um hábito. Então, por muito tempo foi meditação, foi atividade física, foi o estudo que eu estava fazendo no momento. E depois que isso virava um hábito, eu trocava, eu colocava outra coisa no lugar. Então, é uma forma muito bacana de você criar um hábito também. E aí, de novo, estabelecendo steps, estabelecendo os passos gradativos para que você faça isso com leveza, tá bom? Vamos para o terceiro neurotransmissor associado à felicidade, ocitocina. Ocitocina, ela também gera esse sentimento de pertencimento, ela também gera esse sentimento de pertencimento muito parecido com a serotonina, tá? E o que a gente pode fazer para estimular a produção de ocitocina, porque a ocitocina, ela gera uma sensação de bem-estar, ela gera uma sensação de prazer. Então, quando a gente tem liberação de ocitocina, a gente sente prazer, a gente sente bem-estar, tá? Quando a pessoa está se sentindo muito deprimida, ou ela está sem autoestima, ou ela está sem esse prazer nas coisas, na vida, normalmente a ocitocina está baixa, tá? E aí, como que a gente estimula essa produção de ocitocina? Tem um gesto muito, muito, muito legal e muito, muito, muito simples, que é o quê? Abraço. Abraço de pelo menos 30 segundos. Então, você abraçar alguém por pelo menos 30 segundos, vocês dois estão liberando ocitocina. Ai, mas agora a gente tá nessa, né, de evitar abraços e tudo mais. Se você não pode abraçar outras pessoas nesse momento, eu vou te falar que existe uma pessoa maravilhosa que você pode abraçar a qualquer momento, que é você. Então se abrace, gente, se abrace.
E uma coisa muito simples que eu tô fazendo comigo mesma diariamente durante a minha prática da yoga, no final da yoga a gente tem a posição de relaxamento. Nessa posição de relaxamento, antes de a gente levantar, que a gente fica deitada, e antes de a gente levantar, eu me abraço, tô deitadinha no chão em posição fetal, me abraço e começo a beijar meus braços, eu mesma. Gente, isso dá um bem-estar na hora, porque a gente sente esse acolhimento, a gente sente esse pertencimento. E aí a gente aprende a dar isso pra gente, a gente mesma. E a gente não gera necessidade de ter isso do externo. Não significa que a gente não quer ter isso do externo. Sim, ter isso do externo é maravilhoso. Mas a gente aprende a não gerar uma dependência. Por quê? Porque a gente sabe se dar isso também. Então, quando eu me abraço, quando eu me beijo, quando eu faço carinho em mim mesma, eu tô liberando ocitocina também. E automaticamente eu sinto essa sensação de bem-estar e de prazer, tá? Agora, toda vez que você tiver a oportunidade de abraçar outra pessoa, abraça essa pessoa e fica segurando essa pessoa e fala pra ela, vamos liberar a ocitocina aqui que a gente vai se sentir mais feliz. Então dá um abraço de verdade. É muito louco porque às vezes eu vejo que a gente abraça pessoas e as pessoas mal te encostam assim no abraçar, né? São pessoas bem que têm esse tato assim bem físico. Em algumas culturas até isso é super comum, não é o caso dos brasileiros. Mas eu tenho algumas amigas que, tipo, né, o abraço é bem... E eu pego e dou um abração forte mesmo, porque o abraço, ele é muito gostoso. Quantos de nós não estamos sentindo falta de abraços nesse momento, né? Então, abraçar. Outra coisa que ajuda a liberar a ocitocina, dançar, gente. Comecei a live aqui com vocês dançando. Quem entrou depois, dá uma dançadinha no início da live, com uma música que te anima. Então, você dançar... Nem que seja 1 minutinho do seu dia, coloca uma música, vai dançar no chuveiro enquanto você toma banho, sei lá, sabe? Mas dançar estimula essa produção de ocitocina, te traz essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar e você automaticamente se conecta com a felicidade dentro de você. Beleza? Outra coisa, gente, outro hormônio, né? O quarto neurotransmissor associado à felicidade, endorfina. A endorfina, ela proporciona esse prazer e esse bem-estar humano. E como que a gente faz para estimular a produção de endorfina dentro do nosso organismo? A tão famosa atividade física. Então, a gente ter uma atividade física que a gente goste, não é aquilo que todo mundo fala que tem que ser, não, uma atividade física que você goste, que seja prazerosa para você, que seja leve para você. Então, por exemplo, se você gosta de malhar, vá malhar, se você gosta de bike, vá andar de bike, yoga, nadar, dançar, enfim, o que você quiser, mas faça aquilo que é bom pra você, aquilo que você gosta. O que eu normalmente faço? Eu faço yoga, quando podia estar saindo de casa eu tava indo no parque de bike, que eu gosto de andar de bike. Às vezes eu faço treino de workout em casa mesmo, que é uma atividade mais intensa. Gente, não existe desculpa para fazer isso, porque hoje existe uma série de aplicativos que você pode usar, que você tem exercícios de 7 minutos, tem aulas de yoga de 20 minutos, tem aula de workout de 20 minutos, você adapta da forma que cabe na sua rotina e que você consegue fazer. E de novo, começa gradativamente. Se você não faz nada hoje de atividade física, faça um polichinelo, já é melhor do que ontem. Depois você faz 2 polichinelos, já é melhor do que ontem. Depois você faz 3, entende? Então vá gradativamente, mas implemente esse hábito dentro da sua rotina, porque fundamental para sua saúde física, mental e espiritual, gente. Então eu assumo aqui, e sei lá, quem não concorda, paciência, mas eu concordo, é que atividade física não é uma escolha. Eu não vou escolher se eu faço ou não faço. A atividade física é uma necessidade, é algo que é básico, que a gente precisa para viver melhor, para se sentir melhor, para estar bem com a gente mesma, para estar mais disposta, para gostar mais da gente mesma.
Gente, vai dizer que você, quando você tá se sentindo bem com o seu corpo, com a sua energia, com a sua disposição, com a sua aparência, você não fica mais feliz? Você não fica com mais vontade de fazer as coisas? Você não se olha no espelho e fala assim, nossa, hoje eu tô radiante. E o exercício físico, a atividade física traz isso. Nossa, eu amo me olhar no espelho e falar, nossa, olha aqui, nossa, o meu braço agora ele tá aqui com um músculozinho, tá crescendo, sabe? Então, isso são coisas que a gente consegue ver, fora todas as outras coisas que a gente sente de disposição. Para quem faz atividade física regularmente, fica um dia sem fazer para ver se você não vai ter a sua energia mais baixa. Automaticamente você se sente com menos disposição. Por quê? Porque se você não fez atividade física, a produção da endorfina naquele dia ela tá um pouco menor, que é um neurotransmissor associado à felicidade. Então, encontre aquilo que funciona para você. Eu uso o BT Fit App, que é BT FIT App, que é um aplicativo daquela academia Bodytech. E lá você tem algumas aulas gratuitas ou você pode fazer assinatura anual. E aí eles têm lá dentro personal trainer online, tem aula de yoga online, tem aula de dança online, tem workout online, tem atividade de abdominal online. Então você pode... E tudo treinos curtos, gente, de 20 minutos, de 30 minutos. E são aulas mesmo, são eles dando aula, filmando a aula pra você. Então, me ajuda demais a manter a minha rotina de exercícios. E eu assino o plano anual, é R$129 por ano, gente. Por ano. E muito mais barato que uma academia. E você monta a sua agenda de treinos online. Então, eu tenho meu personal trainer online. Eu falo se eu vou treinar em casa ou se eu vou treinar na academia. E quanto tempo eu tenho disponível em quantos dias da semana. E aí o treino é montado de acordo com isso, de acordo com o meu objetivo, se é perda de peso e ganho de massa, em quantos dias eu tenho para treinar e quanto tempo eu tenho para treinar. E aí eu faço aquele treino de qualquer lugar. Então não tem desculpa, tem você querer ou não e saber que isso faz bem para você. A Márcia falou, está sendo bem difícil esses dias sem fazer atividade física, adaptando em casa para não baixar a vibração. Exato, não para, faz em casa, existem várias ferramentas. A minha escola de yoga, que é a Premananda Yoga School, eles começaram a dar aula de yoga online, agora gratuita, durante a semana é às 7 da manhã e às 7h30 da noite, e final de semana é às 9h30 da manhã e às 7 da noite. Então você pode fazer aula de yoga gratuita online pelo Instagram. Então assim, pare de dar desculpas, queira fazer isso na sua vida, né? Simples assim. Outra coisa, gente, outro conceito que ajuda nessa produção desses 4 neurotransmissores associados à felicidade, eu vou falar agora 2 dicas, tá? Que ajudam você a acessar essa felicidade dentro de você e que estão associadas à produção desses neurotransmissores associados à felicidade. A primeira dica é o fake until you make it, que é o finja até que isso aconteça. Isso teve várias pesquisas já nos Estados Unidos também, e há uns 3 anos atrás, mais ou menos, saiu uma matéria na Forbes, que eles falaram o seguinte, que se você, por exemplo, ficar fingindo o sorriso, vai chegar a um ponto que o sorriso vai sair naturalmente. Então, experimenta fazer esse exercício, eu gosto de fazer ele de manhã. Quando você for acordar ou depois da sua posição de poder na frente do espelho, fique sorrindo para você na frente do espelho por pelo menos 1 minuto. O que você vai perceber? Você vai perceber que daqui a pouco aquele sorriso ele vira natural. E outra coisa, quando você não estiver legal, quando você estiver meio para baixo ou meio triste, você já gravou no seu cérebro aquela memória associada ao sorriso, à felicidade. E o seu cérebro, ele lembra que você pode tornar aquilo uma verdade, que você pode fazer aquilo a qualquer momento. Você pode fazer o fake until you make it a qualquer momento. Então, você pode voltar a sorrir a qualquer momento. Esse é o objetivo do fake until you make it.
Então, existe outro exercício que é o seguinte, a gente faz isso às vezes nas aulas de yoga também. Você começa a sorrir, começa a gargalhar mesmo. E você começa a repetir isso, e isso vai ficando verdade. E daqui a pouco você tá gargalhando mesmo. É real isso. Então faça esse exercício. Então toda vez que você estiver, tipo, estressada, ou você estiver, nossa, tô até com uma energia neutra, ou você tá meio pra baixo, faça esse exercício. E eu vou desafiar vocês aqui a fazerem esse exercício da gargalhada e depois me manda um direct, que eu quero saber, não precisa publicar aí pra todo mundo, me manda só pra mim uma mensagem, eu quero saber se funcionou ou não pra você. Eu vou desafiar você a fazer isso hoje, nesse domingo. Ah, tô em casa, Andressa, não tô sozinha, tem mais gente. Chama a galera pra fazer junto. Vai parecer um bando de louco dando risada, mas vai ser muito legal, garanto pra você. Então, se você quer hoje, domingo, você tá em casa, sozinha ou com a sua família e vocês querem se sentir melhor, se sentir mais feliz, se sentir com uma energia mais elevada, faça o exercício da gargalhada. Senta todo mundo junto, começa a gargalhar, um começa fingindo mesmo, e começa, e vai gritando, e vai falando cada vez mais alto. E aí o outro começa a gargalhar também, quando vê, vocês estão todo mundo gargalhando no final. É muito gostoso. Então façam isso para vocês sentirem essa geração desse neurotransmissor associado à felicidade e você se reconectar com a felicidade que já está dentro de você, tá? Outra coisa, gente, é o exercício da gratidão. Esse é o meu queridinho, eu amo esse exercício, por quê? A gratidão, ela nos traz vários aprendizados, né? Várias reflexões. Uma das reflexões sobre a gratidão é o seguinte: a gratidão, além de ela liberar no seu organismo neurotransmissor associado à felicidade, então, quando eu falo liberar neurotransmissor associado à felicidade, significa que está sendo feita uma alteração biológica no seu organismo. Então, não é só uma coisa mental, mas é uma coisa física no seu corpo também. Por isso que você se sente melhor, por isso que você desperta essa felicidade que já está dentro de você. E a gratidão, ela, além de liberar esse neurotransmissor associado à felicidade, então automaticamente, à medida que você agradece, você se sente melhor, você se sente mais tranquilo, você se sente mais em paz, você fala, nossa, caramba, eu tenho tantos motivos para agradecer. Você também começa a aprender com as situações. Então, tudo que acontece na sua vida tem uma razão. Isso que está acontecendo com a gente agora, enquanto coletivo, tem uma razão. E se isso que está acontecendo com a gente agora está acontecendo com você em uma situação específica da sua vida, em um lugar específico, poxa, era para eu estar em tal lugar e eu não pude voltar, eu estou aqui, tudo tem uma razão. E essa razão quer te trazer um aprendizado. Tem uma frase que eu escutei do meu grande mentor, que é Jerônimo Temel, que é: se isso fosse um professor, o que isso está querendo te ensinar? E aí, quando você associa todos os eventos que acontecem na sua vida com o aprendizado e com a gratidão, você passa a ser mais resiliente, você aprende a se entusiasmar mais com a sua vida. Você sabe que tudo acontece por uma razão específica e que você tem um motivo para tudo aquilo estar acontecendo e você lida melhor com as situações. Então tem uma coisa que as minhas amigas falam muito pra mim, né? Eu perguntei uma vez pra elas o que elas acham que eu faço muito bem. E uma das coisas que elas falaram assim: Dessa, você tem uma capacidade de lidar com as coisas que acontecem na sua vida, de ressignificar as coisas, que é surreal, isso é muito inspirador. Por quê? Porque eu pratico isso. Então eu sei que tudo acontece por uma razão. Então quando algo acontece, seja algo que eu gosto ou não, quando é algo, inclusive algo triste que acontece pra mim, a primeira coisa que eu falo é: o que eu preciso aprender com essa situação? E aí eu identifico os aprendizados, às vezes eu identifico na hora, às vezes não, e depois eu começo a praticar gratidão. E ao fazer isso, automaticamente eu me sinto melhor. Automaticamente eu me sinto mais preparada para as coisas que estão acontecendo na minha vida e que vão acontecer. E automaticamente eu sei lidar melhor com as situações.
Então, toda vez que você estiver passando por uma situação difícil, esse momento que a gente está passando, que é um momento bem desafiador, se conecta com você, respira fundo e faz uma listinha de tudo que você está aprendendo com isso. O que você está aprendendo com isso? Você está aprendendo a valorizar mais as relações, você está aprendendo a ser mais verdadeira, porque você fala, nossa, eu queria tanto ter abraçado aquela pessoa, eu queria tanto ter visto aquela pessoa, eu queria tanto ter curtido aquele momento que a gente pôde estar junto e eu não curti, e eu não tive presença. Então eu estou aprendendo a valorizar isso, eu estou aprendendo a me conectar mais comigo mesma, eu estou aprendendo a ter mais atenção com o planeta, a perceber o quanto as minhas ações interferem no coletivo. Eu estou aprendendo a força do coletivo, eu estou aprendendo a me conectar mais comigo, com a minha essência, eu estou aprendendo a ter uma rotina mais leve, eu estou aprendendo a ter uma rotina mais harmoniosa, eu estou aprendendo a inserir práticas na minha rotina que antes eu não inseria, eu estou aprendendo, estou estudando mais, entende? Então, quando você para fazer essa lista de aprendizados de qualquer evento que está acontecendo na sua vida, você automaticamente se conecta com esse sentimento de gratidão. E isso te faz sentir muito melhor, isso te faz sentir mais feliz, liberar mais neurotransmissor associado à felicidade. Então, automaticamente você se sente melhor. É muito poderoso, gente. Então, faça esse convite para você também, faça esse exercício. Normalmente, eu faço com intenção real, assim, o exercício da gratidão à noite antes de dormir, que eu paro, me conecto com o meu coração, ou eu escrevo, tem dias que eu escrevo, tem dias que não, ou eu escrevo no meu caderninho da gratidão, eu tenho um caderninho só para gratidão, escrevo lá pelo menos 3 motivos pelos quais você é grata naquele dia, ou eu faço uma meditação de gratidão, ou eu simplesmente boto a mão no meu coração assim e vou lembrando das coisas que aconteceram no meu dia e vou agradecendo por aquilo. E o simples fato de você ter uma nova oportunidade a cada dia já é um motivo de gratidão. O simples fato de você estar aqui, estar vivo, já é um motivo de gratidão. Então, honre isso, honre essa oportunidade que você está tendo. E use essa ferramenta que é tão poderosa, porque tem uma pesquisa até que fala, né, que é um TED que saiu. O nome do TED é The Happy Secrets to Better Work. Então entra lá no TED e coloca The Happy Secrets to Better Work, que é uma pesquisa que eles fizeram em Harvard, que a maioria das pessoas acha o quê? Que primeiro eu tenho sucesso, para depois eu ter felicidade, para depois eu ser grata. Esse é o ciclo do sucesso que a maioria das pessoas acham que é real. Só que, na verdade, o que eles comprovaram nessa pesquisa? Que primeiro você é grata. Depois que você é grata, você tem a sensação de felicidade automaticamente, porque estou sendo grata, estou liberando neurotransmissor associado à felicidade. E aí eu tenho sucesso. Então, primeiro vem o sentimento, depois vem a realização, depois vem a conquista. Isso é um dos princípios básicos dentro do Theta Healing quando a gente fala de manifestação. Por quê? Quando eu vou manifestar alguma coisa ou quando eu tenho um sonho, eu vou fazer o exercício de manifestação daquele objetivo, daquele sonho, eu preciso saber por que eu quero aquilo, o que eu quero sentir e eu preciso me imaginar vivendo aquilo como se já fosse real, que está associado ao fake until you make it que eu falei lá atrás. Então, é o viva como se já fosse. Se você quer ser uma pessoa próspera e abundante, se você não estiver sentindo isso agora, como que você vai ser próspera e abundante? Se você quer ter algo na sua vida, como que você vai ter se você não estiver sendo grata pelo que você já tem hoje? Então, reconheça os presentes que você já tem na sua vida hoje. Agradeça por tudo, agradeça pelos seus braços, pelas suas mãos, pelas suas pernas, pela sua saúde, pela casa que você está, por você poder estar aqui adquirindo conhecimento. Agradeça pela cama que você tem, pela coberta que você tem, agradeça por você poder ficar em casa. Tem gente hoje que não pode ficar em casa e que está correndo muito mais risco do que você. Agradeça pelas experiências que você já viveu, aprenda com elas. Identifique tudo aquilo que elas vieram te ensinar como se fossem professores. Então, são exercícios simples que fazem com que você se sinta muito melhor.
E tem outro TED que é muito legal, que ele fala: wants to be happy, be grateful. O que é wants to be happy, be grateful? Se você quer ser feliz, seja grata. Esse é o título, traduzindo para o português. Que também é um TED que foi feito por um monge, que ele fala desse conceito do primeiro ser grata para ser feliz, porque é a gratidão que te proporciona essa felicidade. Quando você entende que tudo que acontece na sua vida veio por uma razão e que é para te ensinar algo, você só consegue agradecer por aquilo, porque você sabe que aquilo estava te preparando para algo muito melhor e você precisava passar por aquele aprendizado para sua alma evoluir. Então, se você quer lidar com as situações, se você quer lidar com a sua vida daqui pra frente, com os desafios da sua vida daqui pra frente de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais feliz, aplique essas coisas na sua vida. E aí vem a questão do aplicar, do fazer. Dentro do Theta Healing, a gente fala o seguinte, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que está com depressão. Quando a gente vai ensinar para ela o que ela pode ser feliz, qual é o conceito, a definição de felicidade através do Criador de tudo que é, o que a gente percebe? Às vezes essa pessoa, ela nunca soube o que é felicidade, ela nunca acessou esse sentimento dentro dela. Então, a gente aplica a técnica e a gente instala nessa pessoa um receptor, a gente instala nessa pessoa o receptor de felicidade. E aí ela precisa começar a alimentar esse receptor. Então ela precisa começar a praticar coisas agora que ela se sinta feliz. Então fazer coisas que ela gosta, aplicar todos esses conceitos que eu falei aqui na live pra vocês. E aí aplicando isso ela vai se sentindo cada vez mais feliz, vai alimentando aquele receptor, aquele receptor vai ficando mais presente na vida dela. Outro exemplo que eu gosto de dar é de uma pessoa que não é paciente e quer ser mais paciente, quer aprender a ser mais paciente. Então a gente ensina ela a ser mais paciente, né? A gente coloca aquele receptor no organismo dela, ensina ela a ser mais paciente e aí o que acontece? Agora ela precisa praticar a paciência. Então o universo e o Criador, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a trazer circunstâncias, pessoas, experiências que vão fazer com que essa pessoa pratique a paciência. E aí cabe a essa pessoa praticar ou não. Quanto mais ela praticar, mais ela vai desenvolver esse receptor dentro dela. Então, tudo é essa questão do aprendizado e da prática, gente. Lembra que eu falei lá no início? Você ou aprende por prática, por repetição ou por uma forte emoção. E a questão nem sempre a gente precisa aprender por uma forte emoção. Será que pra gente aprender tudo que a gente está aprendendo agora com o coronavírus, a gente precisa de outro evento desse? Que tal a gente aprender antes? Que tal a gente aprender de uma forma mais leve, de a gente aprender de uma forma mais amorosa? E é esse o convite. E é por isso que eu criei esse projeto Casulo da Amorosidade, para que a gente possa acessar essas coisas dentro da gente e a gente aprenda com leveza, com amorosidade, com tranquilidade, sem a necessidade de passar por eventos catastróficos ou por traumas ou por fortes emoções. Só que tudo isso é uma escolha e você só consegue transformar aquilo que está no seu consciente. Então tira do seu subconsciente, traga para o seu subconsciente para você agir. Porque quem decide fazer é o seu consciente. Mas quem decide o que vai ser feito, quem manda o comando para o seu consciente é o seu subconsciente. Por isso que você tem que acessar esse casulo dentro de você com amorosidade para você conseguir transformar as coisas na sua vida. Tá bom? Meus amores, 4 hormônios aí, neurotransmissores associados à felicidade, para que você viva, aplique técnicas que vão te deixar mais feliz. Então falamos aqui da dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. Então vai lá, aplica os exercícios, me manda direct aí, o desafio do domingão é o exercício da gargalhada, me manda direct que eu quero ver todo mundo gargalhando aí dentro das suas casas, tá bom? Amanhã a gente se vê aqui, 11 horas novamente, para mais uma live desse projeto maravilhoso e acessarmos aí o nosso casulo com amorosidade. Lindo domingo para vocês e gargalhem muito. Beijo!